Dicas profissionais para um cristão em potencial. A dica de hoje serão dicas do agricultor. Estamos escolhendo então profissões bíblicas, dos tempos bíblicos, que até hoje, algumas delas ainda estão em atividade. A agricultura é uma delas, muito importante para a nossa sociedade, que devemos então valorizar esses profissionais e o que eles têm a nos ensinar. Muito bem, o agricultor é um dos profissionais mais importantes do mundo, pois é por meio do seu trabalho que somos alimentados. Isso deve nos trazer uma atenção sobre o que ele tem a nos dizer. Vejamos então essa noite as dicas do agricultor para uma vida cristã saudável. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, vamos ler do 1 ao 11. Amém? Todos encontraram? João 15, do 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira e o meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado o mandamento de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Oremos ao Senhor. Deus Santo, Pai querido, louvado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de poder falar do teu amor, da tua palavra. E nesta feita, Senhor, pedimos com rogo, ó Pai, que o Senhor faça a tua vontade em nossa vida. Que as lições hoje que serão apresentadas sejam práticas e contínuas no nosso dia a dia, para que possamos, ó Pai, produzir muitos frutos como o Senhor deseja. Venha abençoar cada um aqui presente, te peço por aqueles que nos escutam através da live, e que eles sejam também, Senhor, abençoados pelo Senhor, e que esta palavra alcance os seus corações, transformando suas vidas. Eu te agradeço por tudo e te peço em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Esse texto que nós acabamos de falar, Jesus Cristo está direcionando, diretamente falando aos seus discípulos, possivelmente aos 12 apóstolos. E no momento desse ensinamento, Jesus então ele traz uma figura do Antigo Testamento que era muito conhecido para os judeus, que era a figura da videira. A videira é a planta que produz uva, a uva que é extraída então o vinho. O vinho era usado em festas, comemorações, e ele tinha a simbologia de alegria. Então, geralmente se usava o vinho para trazer alegria às festas. Então, quando Jesus usa esta figura aqui
sendo ele a videira, ele traz então uma substituição, porque a videira era uma figura usada para Israel. Israel é a nação escolhida por Deus, criada por Deus. Este é o povo escolhido de Deus. Então a videira era, digamos que, a planta que esse agricultor plantou aqui na terra, para que ela produzisse, se multiplicasse e alcançasse cada um de nós. Cada um de nós fôssemos inseridos nesta árvore que é Israel. Mas Israel, ela acabou que falhando em seu compromisso com o agricultor, não produzindo, e ao invés de frutificar, ela secou. E Deus então envia o seu filho Jesus, agora figurado, como a figura que ele usa aqui, sendo ele a videira verdadeira. Aquela que é Israel seria então uma figura, uma sombra do que seria a própria pessoa de Cristo. E Cristo então nos traz essa bela ilustração para nos afirmar a importância de nós seguirmos os conselhos do grande agricultor, daquele que iniciou o plantio nessa terra. Quem foi esse? O próprio Deus, o Pai. Aqui no verso 1 diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Quando nesta terra não havia nada, quando é afirmado na Escritura, só havia trevas sobre a face do abismo, disse Deus: haja luz e houve luz. E aí sucessivamente Deus ordenou e as coisas foram formadas, uma a uma, ao ponto que Ele criou todos os animais, todas as árvores, todas as espécies que nós conhecemos foram criados por Deus. Então, se formos falar de agricultura, não há ninguém melhor do que este mestre a nos ensinar verdades profundas desta profissão maravilhosa. O símbolo da videira usada por Jesus nesta ilustração nos remete à figura usada por Deus para descrever a nação de Israel e a consequência do seu pecado. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo 21, diz assim o texto: eu mesmo te plantei. Isso Deus falando ao povo de Israel através do profeta Jeremias. Eu mesmo te plantei como vinde ou vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como uma vide brava? Eu não sei se vocês já observaram, quando você está numa mata, num lugar assim, bem fechado, uma mata fechada, você encontra plantas um pouco diferentes, como por exemplo cajueiro. É muito comum achar cajueiro bravo. Caju é desse tamanho, a castanha bem pequena. Aquele caju é azedo, muito horrível. Não é agradável ao consumo humano. É a ideia aqui de uma videira brava. Israel foi criada para ser doce, adocicada, para que através dela as bênçãos do Senhor chegassem a todas as nações. Mas ela se rebelou contra Deus, adorando o Deus Baal, adorando um Deus pagão, e abandonando a prática, deixando de ouvir o seu agricultor, aquele que a criou. E assim veio a se secar e perder assim o seu valor. É importante destacar que no texto de João que nós lemos, João 15:1, Deus é o agricultor. Então Ele é o Criador de tudo e devemos ouvir dele esses conselhos. Vejamos quais dicas o agricultor nos traz para uma vida cristã perfeita e saudável. Então, para termos uma vida cristã saudável, é preciso uma regeneração plena. Verso de 1 a 3 do texto base, repetindo novamente, diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
A priori o texto está sendo direcionado aos discípulos. Dentre os discípulos escolhidos por Jesus, os apóstolos, haviam 12 apóstolos e dentre eles havia um que se rebelou, Judas, que traiu Jesus Cristo. Vocês conhecem muito bem essa história. A ilustração é muito bem aplicada. Jesus está trazendo uma figura de Israel, mostrando aos seus discípulos o que ocorreu com Israel. Por conta do comportamento de Israel, Deus precisou enxertar outros que não faziam parte dos seus ramos. E esse enxerto é a igreja hoje. Esse enxerto somos nós. Lembra que o povo escolhido é Israel. Nós éramos os povos pagãos. Nós éramos gentios. Povo não de Deus. Mas Deus então abre a exceção. E então nos escolhe para fazer parte dessa planta. E através de um enxerto, é através de uma forma sobrenatural, não natural. Nós não nascemos em Deus, nós nascemos no pecado, como a Bíblia diz. O salmista diz: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos no pecado. Então precisamos ser limpos, poldados, como aquela figueira brava que tinha um sabor horrível. Nós fomos cortados de lá e trazidos para uma planta saudável, enxertadas nessa planta, e agora temos nutrientes melhores, temos uma força melhor para produzir frutos bons, agradáveis ao paladar de Deus e de qualquer um que seja abençoado pela nossa vida. Então, o texto aqui afirma justamente essa purificação que foi feita. Jesus então diz que todo ramo que estando nele não der fruto, ele o corta. E quem é que não estava mais nele? O povo que não queria ouvir. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então todo aquele que crê em Jesus, entrega a sua vida a Jesus, ele é enxertado em Jesus Cristo. Ele faz parte agora do corpo de Cristo, que é a igreja. E assim, irmãos, aqueles discípulos primeiros estavam sendo enxertados nesta nova planta, nesta nova videira, para que assim pudessem produzir. E aí no verso seguinte ele diz: e todo o que dá fruto, ele o limpa para que produza mais frutos ainda. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, de onde vem a purificação? De onde vem a regeneração plena na vida do cristão? Vem através da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É necessário, irmãos, que nos aproximemos cada dia mais e mais da palavra. Quando nos olhamos num espelho, nós podemos observar o que está imperfeito em nós. Seja um botão que não está abotoado correto, seja o cabelo que não está bem alinhado. Então tudo que você vai vendo de imperfeição, você vai corrigindo. Então a palavra de Deus, ela funciona como um espelho para a nossa alma. Então quando lemos a palavra, precisamos corrigir as imperfeições do nosso comportamento, as imperfeições das nossas práticas, do nosso falar, do nosso vestir, do nosso proceder neste mundo. Assim, estamos sendo limpos, poldados, para que uma planta ela produza, ela tenha frutos em abundância. É necessário, vez por outra, haver uma polda, uma limpeza dos galhos. E assim o Senhor tem feito no meio do seu povo, na igreja, no mundo. Então nós temos sido alcançados pelo Senhor, trazidos, enxertados, e Ele agora está nos poldando através da palavra, nos purificando, nos limpando, para que possamos produzir. E esse é o trabalho da regeneração, que é feita através do próprio Deus. Em 1 Pedro 1,23 diz: pois foste regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então essa palavra, ela tem o poder purificador. Conhecereis a verdade e ela vai nos libertar. Uma vez tendo este conhecimento, é impossível continuar no mesmo erro.
se você sabe que o caminho que você está te conduzirá à eternidade longe de Deus, e se você conhecendo essa verdade, por que você vai continuar nesse engano, nesse caminho errado? Então Jesus, ele nos chama ao seu encontro, ele nos chama a seguir o caminho correto, ele se apresenta como sendo o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando ele afirma no verso 1 que eu sou a videira verdadeira, isso tem um contexto cultural. No tempo dos Macabeus, era um povo antigo, é um povo intermediário entre o Antigo e o Novo Testamento. Eles confeccionaram uma moeda, e essa moeda, uma das faces dessa moeda, havia gravado ali uma videira. E o homem, até na sociedade que nós vivemos, ele é muito focado no dinheiro. Tudo que vai fazer é focado em quanto ele vai ganhar. O valor do dinheiro é muito grande na sociedade mundana. E Jesus Cristo se apresenta como sendo o valor maior. Olha, se vocês querem ter algo de valor nessa vida, algo que realmente tenha importância para a vida de vocês, isso está em mim. Eu sou a videira verdadeira. Tudo que vocês precisam, vocês encontram em mim. Tudo que é necessário para a vida de vocês, para vocês serem saudáveis, para que vocês sejam frutíferos, isso vocês encontram em mim. Continuando, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Esse texto é muito interessante. Gostaria de compartilhar com vocês. Romanos 11, 17 a 24. Falamos aqui brevemente sobre a questão do enxerto, né? E aqui, Romanos 11, ele vai falar sobre o enxerto perfeito. Romanos 11, 17, diz assim a palavra de Deus: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e tornar-te participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeça, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permanecerdes, de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, contra a natureza, enxertados em uma boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Esse trecho aqui que Paulo escreve aos Romanos, ele fala então da rejeição de Israel. Não é uma rejeição final. O que Deus fez com Israel é um tratamento que Deus está fazendo. Hoje, quem é israelita, para que ele encontre a salvação, ele precisa entrar na igreja. Naquela época, para que se fosse salvo, precisava ser um prosélito, entrar no judaísmo. Então, Deus fez essa mudança, essa transformação, porque Israel estava se ensoberbecendo, se achando muito importante, e ao invés de abençoar as nações, ele estava afastando as nações de Deus.
Ao invés de se tornar uma ponte de ligação entre os povos e Deus, eles estavam se tornando uma barreira. E ele está dizendo: vocês agora, que somos nós, a igreja, vocês não eram dessa oliveira, vocês foram de uma oliveira brava, foram cortados e enxertados nessa oliveira boa. Mas vocês também não se achem muita coisa, porque Deus pode também cortá-los. É interessante e importante que nós conheçamos a forma como Deus tratou Israel, do qual nós também devemos ser tratados. Temos um compromisso, temos uma missão. A missão da igreja é ser bênção entre as nações. A mesma missão que Israel recebeu através de Abraão: ser tu uma bênção. E nós precisamos abençoar os povos, levar a palavra de salvação, derramar os nossos frutos, fazer com que as nossas palavras alcancem os perdidos, para que Deus possa receber estes frutos de salvação. Então, o texto está dizendo que Deus não excluiu Israel, mas está tratando. E futuramente Israel vai ter uma nova chance, vai ser novamente tratado. No período de tribulação será o tempo de tratamento com Israel. Por isso que tem esse tempo específico, para que Deus trabalhe com esse povo novamente. Mas o nosso papel qual é? É amar, é levar a palavra, é trazer salvação, conhecimento de Deus ao povo, para que eles também possam ser enxertados e façam parte desta estrutura magnífica de vida, porque a vida está em Cristo. Aquele que não tem Cristo não tem vida, porque a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aquele que não está em Cristo continua no pecado, e uma vez no pecado nós não podemos dar frutos que agradam ao Senhor. Por mais que nos esforcemos, continuamos sendo videiras bravas ou oliveiras bravas. O nosso fruto não é agradável a Deus. Então precisamos ser poldados, enxertados no Senhor e assim fazer parte desta estrutura de vida, onde gera amor, paz, longanimidade e aí o fruto do Espírito. Além de, para que a nossa vida cristã seja saudável, é preciso uma regeneração plena. Nós entendemos também que para termos uma vida cristã saudável, outro conselho do agricultor é que é preciso uma frutificação abundante. Quando eu cheguei aqui há 2 anos e meio, eu encontrei um jarro ali no jardim, jogado lá no canto, quebrado uma parte dele, com a areia já seca dentro. E eu então revirei aquela areia, estrumei e joguei uma semente de limão. E estou tratando desse limoeiro, desse pé de limão. A minha esperança é poder colher frutos. Quem sabe aí um dia fazer uma limonada aí para a igreja, no dia de aniversário, de festa, a gente provar desses frutos. Mas dá trabalho, é algo dispendioso. Mas acredito que todo aquele que planta alguma coisa, a sua esperança maior é colher os frutos daquilo que plantou. Deus tem nos colocado nesse mundo, irmãos, e Ele espera receber de nós os frutos da nossa vida, que nós temos feito, as nossas escolhas, nossas decisões, tudo que fazemos, tudo que somos, é para a glória de Deus. Então Ele espera colher de nós bons frutos. E o que nós temos feito da nossa vida? Como nós temos frutificado para Deus? É necessário, para que nós vivamos uma vida saudável, é preciso frutificar em abundância. E aí, Lucas capítulo 8, Jesus conta uma parábola do semeador, em Lucas 8. E do verso 11 a 15, ele explica essa parábola, contando então a projeção de quando um agricultor planta e a esperança dele em colher os frutos. Então, abra sua Bíblia rapidamente em Lucas 8. Do 11 a 15.
Após despedir a multidão, Jesus passa a explicar a parábola aos seus discípulos. E ele diz: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, e aí vem a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados e a riqueza e os deleites da vida, e seus frutos não chegaram a amadurecer. O que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então, é necessário haver uma frutificação. Na ilustração contada por Jesus, nesta parábola, ele diz que o semeador lançava as sementes. Quando ele jogava essas sementes, elas caíram em vários solos diferentes. Por exemplo, lá em Mateus, que também é um texto paralelo, Mateus 13, do 1 ao 9, ele fala então que os solos são os corações. Então a semente caiu em vários corações diferentes. Aquele que tem um coração duro, aquele que tem um coração com uma passagem, né, como um caminho que muita gente pisa. Então ali ela logo se dispersa. Há outros como um espinho, que são os cuidados do mundo. E há o coração bom, que quando ele ouve essa palavra, ele recebe com alegria, e essa palavra ela germina, ela cresce e ela produz. Lá em Mateus diz que ela produz a 100, a 70 e a 80 por 1. Então, traz a ideia justamente, por exemplo, você planta um grão, como de milho. Você planta um grão, nasce um pé de milho ali com espiga com não sei quantos grãos de milho. Se eu não me engano, são 400 grãos em uma espiga de milho boa. 400 grãos, vai de 400 a 600. É muitos grãos de apenas um. Então essa é a produção que Deus espera de nós. Ele tem lançado a boa semente, que é a palavra. Aqui no texto que nós lemos, diz que, no verso 11, este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Essa palavra que hoje estamos lançando para vocês, se vocês ouvirem e receberem com alegria, guardarem em seus corações, ela vai frutificar, ela vai crescer, ela vai produzir na vida de vocês boas atitudes, ela vai produzir na vida de vocês várias coisas. Isso traz a ideia de produção, de prosperidade. Então o agricultor, ele espera prosperar na sua plantação. Ninguém planta esperando colher só o que vai comer. Ele quer colher o que vai comer, mas também um pouco para venda, um pouco para guardar para o próximo plantio. Então o agricultor ele tem esse costume, ele quer a abundância, ele quer ser produtivo ao ponto de prosperar, de crescer, se beneficiar com aquele plantio. E nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos beneficiar Deus diante de todo o benefício que nós já recebemos dele. Nós temos recebido do Senhor saúde, paz, alegria, sabedoria, conhecimento, tanta coisa. E tudo isso para quê? Para produzirmos mais e mais. Cada benefício que Deus nos dá, cada oportunidade, cada porta que se abre na nossa vida, Deus está nos conduzindo a um caminho melhor, mas na expectativa que nós possamos produzir mais e mais. Me veio à mente agora um grande amigo, um rapaz que eu tive a oportunidade de conhecê-lo em Fortaleza, e ele esteve aqui um tempo conosco, o doutor Josivan, né? E eu lembro muito o testemunho dele, né, que ele queria ser médico e o pai dele queria que ele fosse pastor. E ele veio falar comigo, pedindo um conselho e pedindo para eu falar com o pai dele. Disse, eu era missionário na época, ele disse assim: missionário, eu queria falar uma coisa com você, o meu desejo era ser
médico, mas meu pai quer que eu seja pastor. Ele já tem um filho pastor e ele queria mais outro. E isso é um peso no meu coração. Eu não queria desagradar o meu pai, eu não queria trazer tristeza para o meu pai, tanto que ele investiu em mim, nos meus estudos. Mas eu não sinto alegria, não é o meu chamado. Eu sou um servo de Deus, eu trabalho na igreja, eu sirvo na igreja, mas eu queria muito ser médico. E eu aconselhei ele naquele momento, conversei com ele, e depois fui falar com o pai dele. E falando com o pai dele, eu expliquei uma situação. Eu disse: meu irmão, veja bem, um pastor, geralmente ele tem um contato direto com um grupo da igreja. Dependendo da igreja que ele está, 30, 40, 50, 100 pessoas. Agora imagine a rotatividade e a oportunidade que um médico tem dentro do seu consultório. Quantas pessoas passam por ele que não conhecem a Deus? O pastor geralmente ele tem contato, na sua grande maioria, com crentes, com pessoas da sua igreja. Ele está tratando, cuidando, alimentando, fortalecendo, sarando as feridas. Então o papel do pastor é muito de cuidado. Com relação ao médico também é o cuidado, mas ele tem ali uma oportunidade ímpar, no sentido que ele vai tratar diretamente com pessoas que não conhecem, na sua grande maioria, a palavra de salvação, o evangelho da salvação. Talvez o seu filho seja muito mais aproveitado, muito mais frutífero nessa profissão do que ele seria como pastor. Você já tem a alegria de ter um filho pastor, então dê ao seu filho a alegria dele seguir a profissão que ele deseja. E aí, diante dessa conversa que eu tive com ele, o pai dele agradeceu e disse que ia pensar. E nós vimos aqui esse rapaz formado e trabalhando aqui no Aracati. Foi muita alegria de vê-lo já na sua profissão e a satisfação que ele tem de poder servir ao Senhor nessa profissão. Então vejamos, irmãos, como Deus tem nos chamado. Nós somos plantados em várias áreas, podemos servir ao Senhor em várias áreas. Então, que nós sejamos essa planta frutífera, onde quer que formos inseridos, onde estamos. Versículo 4 a 5, lá do texto base de João 15, perdão. Abra lá, por favor. João 15, verso 4 e 5, diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Essa expressão, sem mim nada podeis fazer, traz a ideia de que todo esforço, toda dedicação que você tiver, independente da área que for, se não for para a glória de Deus, não tem valor nenhum. É um fruto que não é agradável ao Senhor. Devemos, irmãos, nos esforçar, nos empenhar, independente da área que escolhermos profissional, independente da área que escolhermos na vida, mas se escolhermos estar com Cristo, servindo ao Senhor, Deus vai nos usar onde estamos inseridos. Então Deus nos coloca em ambientes diferentes, assim como há plantas diferentes, há frutas diferentes, assim somos nós, que devemos produzir. Alguns produzem mais do que outros, alguns têm a sua safra, alguns têm um tempo específico, alguns são frutos raros, demora a produzir, mas quando produz é perfeito. Então assim, que você possa se deixar ser usado por Deus. Busque esse crescimento espiritual, busque isso para a sua vida. Se você se liga a Cristo, na área que você estiver, você vai ser muito frutífero, você vai ser muito abençoado, porque Deus estará contigo, porque sem Ele, independente do que você fizer nesta vida, você não será bem sucedido. Pode até ser, aparentemente, ter um sucesso neste mundo, nesse âmbito mundano, mas entenda que a prosperidade, ela se encaixa na eternidade, quando Deus assim promete que nós habitaremos com Ele nos altos céus, e assim reinaremos juntamente com Ele. Aquele que não reina com Cristo, perece ou padece. É necessário então que tenhamos uma vida
produtiva, frutífera, uma vida saudável, para que os nossos frutos agradem ao Senhor. Colossenses 1,10 diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então esse é o plano do agricultor, o nosso Deus. Que a gente esteja inteiro ligado a Ele, e o que nós produzirmos seja também do seu inteiro agrado. Que possamos nos satisfazer com o fruto, ou satisfazer a Deus com os frutos que produzimos. E assim cresceremos em pleno conhecimento de Deus. E por fim, para termos uma vida cristã saudável, o agricultor diz que é preciso uma crescente obediência. Versos 6 a 11 do texto base diz assim: se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, assim vos tornardes meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado o mandamento de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. A palavra aqui, com referência à obediência, crescer na obediência, traz a ideia aqui de permanência, permanecer. Se aquele galho que foi enxertado nessa oliveira ou nesta videira, se ela permanece na árvore, recebendo todos os nutrientes, ela vai crescer. Então, se ela permanecer em obediência, se ela não se afastar daquele galho, daquele caule, ela vai crescer. Então a permanência traz o sentido aí no texto de obediência. Então quando Jesus diz que nós devemos permanecer nele, devemos permanecer em obediência. E a obediência, ela trata justamente das suas palavras. Quando ele diz aqui no verso 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então nós temos uma palavra dada pelo próprio Filho. Esta palavra nos instrui, nos guia a uma permanência na obediência. Ouvireis esta palavra, seguireis essa palavra, e essa palavra transformará a nossa vida. Essa palavra, ela vem ao nosso encontro e ela é motivadora, nos impulsiona a um viver transformado ou transformador. Ela é, primeiramente, transformadora para nós, e em seguida ela é transformadora para aqueles que nós a comunicamos. É necessário então essa obediência, de permanência na verdade. Nós vivemos em uma cultura desta época, né, onde a obediência é algo, digamos, ultrapassado. Para algumas pessoas é algo que não se rege mais, ninguém mais é obrigado a obedecer, cada um é dono de si, cada um tem sua posição, cada um tem sua escolha, não existe mais uma regra a seguir, não existe mais normas, leis. Então, o mundo trabalha de acordo com a orientação do inimigo de nossas almas, que é Satanás, e dos projetos de Satanás é desfigurar a Escritura, é colocar a Bíblia em descrédito, a palavra de Deus em descrédito. Então, o que nós conhecemos como a verdade absoluta, o diabo diz que é relativo.
Ah, isso aí era cultural. Quando Deus falou isso foi há muito tempo atrás, é para outros povos. Só que a verdade, irmãos, a palavra ela tem uma verdade tão maravilhosa, porque ela se renova a cada manhã. A verdade de Deus, ela foi verdade no passado, ela é verdade hoje e ela será para todos sempre. Então esta verdade nós podemos confiar, porque ela parte do agricultor, do Criador, daquele que é conhecedor de todas as coisas. É a mesma coisa, por exemplo, de você comprar um eletrodoméstico e vem ali um manual, um guia, como você deve ligar o eletrodoméstico, como deve dar os comandos para ele funcionar. Mas nós, a cultura do brasileiro, acredito que, vou colocar aqui os brasileiros nessa ideia, tende a ligar primeiro, fazer tudo, e aí só depois pesquisar, se ele tiver alguma dúvida, olhar lá o manual. Ele nunca lê o manual antecipado, ele nunca vai se guiar pelo manual, ele se acha mais conhecedor do que aquele que criou o produto. Esse é o nosso problema, e isso tem gerado um problema tão grande, porque tem alcançado até a nossa própria criação. Achamos que fomos criados para nós mesmos, achamos que nós temos o domínio, o conhecimento completo sobre o ser humano, e decidimos viver a vida da nossa forma. Eu vou viver a vida do meu jeito. Não nos importamos como Deus direciona, a forma como nós fomos criados, qual é o melhor caminho a ser seguido. Toda criança, quando nasce, é aconselhado que seja tirada a certidão de nascimento. Mas acredito eu que toda criança, ao sair da maternidade, deveria receber uma Bíblia. Está aqui, o manual do seu filho. Você quer que ele seja um bom homem, uma boa mulher? Siga o que está escrito nesse livro. Esse é um bom manual para a criação de filhos, para a vida em família, porque Deus orienta as famílias. A primeira instituição criada por Deus foi a família. Então veja a importância que Deus dá para a família. Então precisamos ouvir mais os conselhos de Deus, obedecer mais a sua palavra. Para que isso? Para o nosso crescimento, seja ele físico, seja ele espiritual. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 14 a 16, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo, disse o Senhor nosso Deus. Então o conselho de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, é que nós venhamos obedecer a sua palavra para alcançar a santidade. A palavra santidade, ela traz o sentido de separado. Então quando Deus fala de ser santo, é que a gente precisa ser separado do mundo. Por isso que o texto começa dizendo: não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente. Não entre na forma desse mundo. Como é dito na Escritura: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você quer crescer, quer frutificar, você quer produzir para o Senhor? Então, meu amado, obedeça a palavra de Deus, e você vai ver a grandeza, o crescimento da sua vida. As pessoas vão te observar e vão ver como você mudou, como você é uma pessoa diferente, porque eles vão ver essa separação, vão ver a diferença de você quando estava no mundo e de você agora com Deus. Essa é a diferença e o fruto que vai ser colhido e vai produzir para a glória de Deus. Efésios 4,15 diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Então nosso crescimento parte da nossa ligação em Cristo. Uma vez ligado em Cristo, eu vou produzir, eu vou frutificar, eu vou gerar frutos que glorificam o Senhor.
Então essa obediência ela é necessária para o nosso crescimento. Concluindo então, as dicas do agricultor nos fazem refletir no propósito de vida. Para que nós vivemos? Qual a finalidade do meu proceder? Deus é o nosso agricultor e Ele deseja o nosso inteiro crescimento e multiplicação. Lá em Colossenses 2, 6 e 7 diz: ora, como recebeste Cristo, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fortes instruídos, crescendo em ações de graça. O desejo do agricultor, que é Deus, é que nós, irmãos, nunca nos afastemos do seu Filho, que é Jesus. Ele é o nosso exemplo. Estando inserido e ligado a Cristo, nós vamos crescer e produzir. E esse é o desejo do Senhor, que nós frutifiquemos e que estes frutos glorifiquem o seu santo nome. Que assim o Senhor trabalhe na vida de cada um aqui presente. E assim faça-nos produzir mais e mais frutos que agradam ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvamos o Teu santo nome. E as dicas hoje nos apresentadas pelo agricultor sejam dicas práticas verdadeiramente. Que possamos, Senhor, buscar esta ligação, este crescimento, essa frutificação. Que possamos, Senhor, viver vidas santas, vidas que verdadeiramente te agradam. Eu peço ao Pai que cada um aqui presente confirme esta aliança, confirme esta ligação. Se estamos enxertados no Senhor, que verdadeiramente possamos frutificar, que não venhamos, ó Pai, secar, mesmo estando tão próximo de Cristo, mas tão longe do Salvador. Que possamos, Senhor, verdadeiramente viver uma vida que te agrada, os frutos produzidos por nós sejam agradáveis ao Senhor. Pai querido, eu te peço que o Senhor possa também nos alimentar dia após dia, alimentar com a Tua palavra, para que esta palavra, por meio dela, nós venhamos, Senhor, a ter um crescimento, tenhamos uma compreensão melhor da Tua vontade, e que possamos assim, Senhor, viver direcionados sempre pelo Teu querer, e assim proceder de forma que venhamos a crescer na fé e no conhecimento da Tua verdade. Ó Pai querido, eu te peço que essa igreja esteja ainda em oração. Eu gostaria de perguntar se dentre aqueles que estão conosco, ouvindo esta palavra, tem uma compreensão que precisam de uma ligação maior com Deus. Se você ouviu essa palavra e Deus falou ao seu coração, e você deseja verdadeiramente uma mudança, você deseja verdadeiramente viver esta fé genuína, estando ligado em Deus, frutificar, produzir, para que Deus se agrade da sua vida. Se você tem esse desejo no seu coração, eu peço que você levante a sua mão, para que eu possa orar por você. Qualquer pessoa nesta noite que queira fazer uma confissão de fé, eu quero estar ligado a Cristo, eu quero ser uma nova criatura, eu quero produzir para o Senhor. Se tem alguém essa noite que, ouvindo esta palavra, deseja fazer esta confissão de fé, levante a sua mão, eu estarei orando por você. Convido também aos crentes a fazerem uma decisão de estarem mais ligados a Cristo. Vocês já estão ligados pela fé, mas eu digo no sentido de produção. Talvez alguns aqui já têm anos que não trazem um visitante à igreja, que não evangeliza ninguém, que deixaram de ler a Bíblia já, pararam de orar. Agora é a hora, irmãos, diante dos conselhos do próprio Deus, de nos voltar essa ligação perfeita, a termos uma ligação frutífera para Deus. E se você sente, meu irmão, que precisa renovar as tuas forças, o teu elo com Deus, faça essa oração comigo. Querido Deus e Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito, a minha vida. Eu te peço, Senhor,
Usa-me grandemente na tua obra. Faz-me um servo perfeito. Que eu esteja, Senhor, sendo por ti poldado, moldado, inserido, recebendo todo o nutriente necessário e produzindo muitos e muitos frutos ao Senhor. Que este ano, ó Pai, seja um ano próspero, frutífero, e que nós possamos, Senhor, produzir muitos frutos para a glória do Teu santo nome. Ó Pai, em Tuas mãos entregamos a nossa vida e Te pedimos, faz a Tua vontade, pois em nome de Cristo que nós pedimos e Te agradecemos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.